Você é cristão ou você é religioso? Você está preocupado com o quê? Você está mais preocupado em performance na igreja? Está mais preocupado em vestir um terno, usar uma roupa longa, uma saia longa? Você está mais preocupado da maneira como você vai orar, se você vai orar com as melhores palavras, se você vai transparecer uma imagem de santidade para as pessoas? É com isso que você está preocupado? Ou você está preocupado em de fato ser um cristão? Em amar quem te odeia? Em bem dizer quem maldiz você? Em orar por quem persegue você? Qual desses dois você é? Amados irmãos, a graça e a paz de Deus, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vocês e espero que essa mensagem alcance o coração de vocês. Irmãos, por que eu estou falando sobre ser cristão ou religioso? Porque para algumas pessoas pode soar até meio estranho, né? Alguns podem pensar, ué, irmão, mas não é a mesma coisa, né? O cristianismo não é uma religião, mas o cristianismo ele não é uma religião. Ele nunca foi, na verdade, uma religião. Porque a intenção de Cristo foi nos reaproximar com Deus, foi nos religar a Deus. Nós estávamos desligados de Deus desde lá do Éden e nós somos religados a Deus. Essa foi a intenção de Jesus, não foi criar uma religião nova. Jesus nunca quis criar uma religião nova. A intenção dele foi trazer uma nova vida do ser humano que estava caído, morto nos seus pecados. Jesus reviveu esse homem caído, esse Adão que estava em nós, o Adão que habita em nós, esse corpo pecaminoso, nos perdoou de nossos pecados e nos justificou da medida que nós cremos nele. Então você crê em Jesus Cristo, você foi justificado pela fé nele. Então a intenção de Jesus foi isso, foi religar o homem a Deus, né? Mas irmãos, as pessoas elas estão muito preocupadas com uma vida de aparência, uma vida de demonstrar para os outros que ela é mais santa pelo jeito que ela se veste, ou o jeito que ela fala, o jeito que ela ora. Aí a pessoa, tem muitos que se dizem cristãos querem demonstrar isso. Irmãos, eu gostaria de pedir a todos vocês que deixassem o like aqui, porque é muito importante, o like ele vai fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho de notificações para que você seja notificado quando chegar o novo vídeo, né? É muito importante isso. Também mande esse vídeo para mais pessoas, para pessoas que precisam ser impactadas pelo Evangelho. Mais pessoas, irmãos, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus, o mundo precisa da palavra do Senhor. Então manda esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam libertas de religiosidade e de fato possam viver uma vida com Deus, uma vida de sinceridade. Irmãos, o que mais vemos hoje é pessoas que botam um terno, não precisa ser nem terno, tá? Se veste de maneira tão decente, né? Coloca uma roupa decente, o irmão coloca um terno, a irmã coloca uma saia longa, um vestido longo. E não estou dizendo que esse é o caso de todo mundo, tá? Mas todos esses querem transparecer uma imagem de santidade, uma imagem de humildade, uma aparência de humildade. Querem mostrar para as pessoas que ela é santa, que ela tem conexão com Deus, que ela é consagrada, que ela é próxima do Senhor. Mas quando saem da igreja estão xingando, estão falando mal uma das outras, traem, corrompem, fazem coisas que não estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo. Irmãos, eu não estou querendo pagar uma aqui de bonzão, não estou querendo dar uma de bonzão, falar que eu sou certinho, que nunca erro, não, irmãos. Principalmente eu. Todos nós, de fato, somos pecadores. Paulo falou, de todos os pecadores eu sou o principal. Então eu não estou aqui para pagar uma imagem de santão. Eu estou aqui para, irmãos, alertar a toda a irmandade sobre o perigo de você viver por aparência, mas que, de fato, você está sendo falso consigo mesmo e com Deus. Estou aqui para alertar, irmãos, sobre, de fato, de você tomar cuidado com essa vida de aparência, com essa falsidade, de você ser uma coisa, mas você, na verdade você é outra. Irmãos, tomemos cuidado com isso. Jesus nunca ensinou uma vida dessa forma. E o que mais vemos, irmãos, é isso. Vemos pessoas que se dizem cristãs odiando outras pessoas, odiando uns aos outros, odiando pessoas de religiões diferentes,
debatendo, querendo se acharem melhores do que ateus. Ah, venci um ateu no argumento, venci tal pessoa de tal religião no argumento. Irmãos, é uma briga tão fútil, tão inútil esse tipo de discussão, uma perda de tempo. Pessoas estarem se comportando dessa forma, ao invés de estarem transparecendo quem é Cristo nos corações. Ao invés das pessoas amarem, de fato, amar quem odeia você, bendizer quem maldiz você, orar por quem persegue você, por quem pensa diferente de você, ao invés de as pessoas fazerem isso, não, as pessoas estão odiando umas às outras, traindo, matando, estão enganando, ensinando um falso evangelho. As pessoas estão longe de Deus. E precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Precisamos tomar cuidado com esse tipo de atitude. Precisamos, de fato, viver uma vida sincera diante de Deus. Irmãos, quando nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus estava aqui, irmãos, dando uma complexidade para as leis. Porque quando Deus enviou seus mandamentos por intermédio de Moisés, os israelitas receberam a lei, mas eles não perceberam a profundidade da lei, a profundidade, a riqueza dos mandamentos do Senhor. Eles não perceberam quão grandioso cada mandamento, o que ele significava de verdade. E Jesus ele estava fazendo justamente isso no Sermão da Montanha. Irmãos, essa passagem do Sermão da Montanha vocês podem encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Vocês vão encontrar. E Jesus ele estava fazendo um panorama da lei e revelando a profundidade de cada um dos mandamentos. Ele falou aqui: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Contudo, porém, eu vos digo, se vocês odiarem o seu irmão, se você odiar a seu irmão sem motivo, você será réu de juízo. Da mesma forma, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar, no seu coração já cometeu adultério com ela. Então Jesus ele estava demonstrando uma complexidade da lei, dos mandamentos, que os israelitas se esqueceram. Eles se esqueceram, estavam focados na própria religiosidade e se esqueceram da profundidade do que o Senhor quer. Eles se esqueceram disso. E Jesus ensinou aqui no capítulo 6 sobre a prática da justiça, né? Sobre esmola, oração e jejum, né? Que são práticas que você demonstra para as outras pessoas. Você demonstra para os outros quando você ora, quando você jejua e quando você dá esmolas, né, em algumas situações. E Jesus, ele fez uma crítica, irmãos, aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus, eles faziam de tudo para serem bem vistos pelos homens. Os fariseus, eles queriam a glória dos homens, eles buscavam a glória para si mesmos. Queriam ser exaltados, queriam demonstrar uma imagem de santidade. Olha, para as pessoas olharem e falarem: olha, aquele ali é um homem de Deus, ele é santo, puro, está dando esmolas, ele ora, jejua, é um santo homem de Deus, é um caro servo de Deus. Mas Jesus chama esses homens, irmãos, de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Jesus criticou uma vida religiosa vazia. Jesus foi o maior crítico da aparência, irmãos. Jesus foi o maior crítico da aparência. Ele falou aqui, irmãos, no verso 2, ele diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Essa recompensa, Jesus quis dizer que eles já receberam a glória dos homens. Eles queriam a glória dos homens e já receberam. O amor de Deus, eles não tinham. Eles só tinham o amor, eles só tinham a glória dos homens. Mas eram vazios, vazios de Deus, vazios de amor. Eram só religiosos, mas eram vazios de amor. Da mesma forma, quando lemos aqui, no verso 5 em diante: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, irmãos, aqui Jesus fala da oração. Quantos
querem orar na frente das pessoas, orar bonito, sei lá, fazer uma oração de 10 minutos, orar em inglês, falar bonito diante das pessoas, usar palavra difícil, palavra que só escritores usam, falar palavra tão complicada, com uma eloquência tão difícil, e só para demonstrar aos outros que aquele homem é um homem de Deus, que aquela mulher é uma mulher de Deus. Irmãos, isso é uma coisa vazia, isso é uma religiosidade vazia. Deus, nele, não está interessado numa oração bonita. Ele quer uma oração, irmão, sincera, um coração sincero. Ainda que você erre algumas palavras, ainda que você não saiba falar direito, mas, irmãos, Deus, ele quer isso, ele quer o nosso coração, ele quer sinceridade. Ele quer que você ore do seu jeito, sem perfeição, sem palavras certas, apenas como você ora. É isso que Deus quer. Mas muitos que se dizem cristãos estão querendo orar para serem bem vistos pelos homens, estão muito distantes do Senhor Jesus. Irmãos, talvez as minhas palavras possam estar incomodando você, mas, irmão, anunciar o verdadeiro evangelho, anunciar as palavras de Cristo, é incomodar. Porque, irmãos, o verdadeiro evangelho incomoda. Ele incomoda para transformar você, para amadurecer você, para fazer de você um cidadão dos céus, para fazer de você um cristão maduro, que de fato segue os mandamentos de Cristo e não é um religioso. Porque o religioso, ele está mais preocupado com performance, está mais preocupado com eloquência, em demonstrar ser santo. Eu não estou dizendo que esse é o caso de todo mundo, mas muitos estão mortos por dentro. Usam de uma religião vazia, uma religiosidade vazia. Querem demonstrar, querem fazer de tudo para serem bem vistos. Diante dos homens podem até ser bem vistos, mas diante do Pai, irmãos, de forma alguma. Irmãos, não adianta esconder. Não adianta, irmãos, esconder um coração corrupto, um coração malicioso, que faz intriga, fofoca, que discute, briga, odeia. Não adianta esconder essas características de um Deus que sonda os corações e as mentes das pessoas. Não adianta, você esconde do povo, mas de Deus você não esconde. Porque Ele vê tudo. Irmãos, quando Jesus estava numa casa, né, naquele episódio que descem o paralítico, né, o paralítico de Cafarnaum, descem ele no meio da casa, e Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus que estavam observando ele do lado de fora começaram a pensar: quem é esse homem que possa perdoar pecados? Quem é ele? E Jesus, irmãos, ele conhecia os pensamentos dele. Jesus, ele conhece os pensamentos e os corações de cada um de nós. Não adianta tentarmos esconder pensamentos de cobiça, esconder desejos ruins, esconder traições no nosso coração, porque Deus, ele conhece todo o nosso coração, irmãos. Não adianta esconder nada dele, nada. Jesus, ele quer que nós sejamos sinceros. Viva, irmão, uma vida de sinceridade diante de Deus. Não queira ser apenas religioso. Seja um cristão de verdade. Seja a luz do mundo e sal da terra. Seja de fato luz para as pessoas que precisam. Ame, abrace, cuide. Não só dos que estão da igreja, não só do meio cristão. Cuide dos que são de fora também. Abraça, ama. Diz que ama. Cuida. O que mais vemos pessoas que se dizem cristãs, que falam que são de Deus, se chamam de servos de Deus, mas odeiam, fazem discriminações, odeiam pessoas de outras religiões, querem vencer debates. Irmãos, não sejam esse tipo de pessoa. Sejam de fato cristãos. Tomem a sua cruz, negue a si mesmo, negue a sua natureza caída de Adão e siga Jesus. Siga Jesus. Seguir Jesus significa deixar o orgulho, irmãos. Abandone esse orgulho de querer ser bem visto pelos homens, de querer ser glorificado pelos homens. Porque, irmãos, Deus, ele não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus escolheu Davi, o menino que estava lá no campo cuidando das ovelhas. Deus escolheu o menino que não estava entre os irmãos. Samuel, ele estava olhando apenas a aparência dos homens, dos filhos de Jessé. Ele estava olhando para o exterior, irmãos. E Deus, ele olha para o coração. Deus não quer saber de uma religiosidade vazia. Ele quer que nós sejamos sinceros, verdadeiros adoradores. É isso que Jesus disse para a mulher samaritana. A mulher samaritana perguntou para ele: aonde que nós vamos adorar? Porque nós, samaritanos, adoramos aqui no Monte Gerizim, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. E Jesus disse: não é nem aqui e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
O que é em espírito e em verdade? Sinceridade, irmãos. Para de dizer para os outros que você é cristão se você de fato não se comporta como um. Para de dizer para os outros, de transparecer para os outros uma imagem de santidade se você não carrega o Cristo que é santo. Se você ouve as palavras dele e já se escandaliza. As palavras de Jesus, irmãos, elas são duras, são, mas a intenção dessas palavras são para te transformar. São para amadurecer você, para fortalecer você. Porque a intenção do diabo, irmãos, é o que ele quer? É sempre elogiar você. Você não ouviu errado. O diabo ele quer sempre elogiar você. Dizer que você é santo, que você é justo, dizer que você é menina dos olhos do Senhor. Por quê? Porque isso cria em nosso coração o orgulho. Cria em nosso coração uma imagem de que nós somos invencíveis. De que, olha, quem mexer comigo não fale mal de mim. Não fala mal de mim, senão Deus vai pesar a mão. Aí tem esse pensamento. Odeia quem maldiz ele. Irmão, seja como Jesus. Quando estavam pregando as mãos do Senhor na cruz, ele clamou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, sejam cristãos de verdade. Sejam cristãos verdadeiros. Abandone essa religiosidade vazia. Sejam sinceros. Amem a todos, sem discriminação. Demonstrem o amor do Senhor. Abraça. Abraça muito mais os de fora. Os de fora que precisam da nossa luz. Ele disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Seja a luz do mundo e o sal da terra, irmão. Seja a luz do mundo e o sal da terra. Irmãos, vai chegar o dia em que todo o povo será dividido entre dois grupos. Aqueles a quem Jesus vai dizer: vinde bendito de meu Pai. E outro grupo que ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, como eu já disse, eu não estou aqui para pagar uma de bonzão. Não estou querendo ser melhor do que ninguém. Não sou. Eu nunca vou ser melhor do que alguém. Nunca. Porque todos nós que somos do corpo de Cristo, nós estamos sempre evoluindo. Sempre, sempre. E vamos sempre estar na mesma altura, no mesmo patamar. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas, irmãos, nós precisamos sempre ensinar as palavras de Cristo, como de fato são. Pregue o verdadeiro evangelho. Anuncie essas palavras. Porque a gente vive um tempo em que o evangelho está sendo falsificado. Eu já disse isso no outro vídeo. E precisamos disso. Precisamos de mais pessoas que sejam ousadas em pregar o evangelho. Porque o falso evangelho, irmãos, já está sendo propagado por muitos. E precisam de pessoas corajosas, cheias de ousadia, para que confrontem, que propaguem o verdadeiro evangelho, que rebatem. Não rebater, eu não digo rebater, irmãos, de você sair discutindo com os outros, de você sair confrontando, debatendo com os outros, não é isso. Mas você ser a resistência, irmão. Seja a resistência. Resista, fale do verdadeiro evangelho. Fala de Jesus. Não se importe se vai incomodar alguém, porque de fato o evangelho vai incomodar. Mas cabe à pessoa se ela vai receber a mensagem ou se ela vai rejeitar, né? Mas nós precisamos estar fazendo parte da grande comissão. Precisamos estar anunciando, propagando a verdade, falando da palavra que transforma. E eu espero, irmãos, que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Manda esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam de fato ser cristãs e não serem religiosas. Porque a religião, irmãos, é vazia. Não tem nada de Jesus. A religião, ela não ama Jesus. Ela nem tem a intenção de nos aproximar de Jesus. Irmãos, agradeço a todos e espero que essa mensagem tenha confortado, tenha alcançado o seu coração. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima.